Olá, mamães e papais! Vocês que estão com dificuldade de detectar os primeiros sinais de autismo do seu filho, hoje eu vou contar aqui para vocês como foi que eu descobri esses primeiros sinais. Na verdade, eu não descobri os primeiros sinais, descobriram para mim. O meu filho, ele com 1 ano e 5 meses entrou em um berçário e nesse berçário as cuidadoras, elas disseram que ele não se interessava muito pelas rodas de contação de história, ficava sempre no colo das cuidadoras, pegava carrinhos e ficava girando e ele não estava muito interessado na socialização. E aí, um semestre depois, eles pediram para que a gente procurasse por algum auxílio profissional e pais e mães de primeira viagem achávamos que estava tudo indo muito bem, porque o desenvolvimento do primeiro ano de vida dele foi tudo de acordo com o esperado, né? Falar, andar, a introdução alimentar, enfim. E aqui, nesse momento, com 2 aninhos, quase 2 aninhos, a gente entendia que ele era uma criança extremamente ativa e brincava em casa normalmente, e a gente não tinha referência de outras crianças, como comparar com outras crianças, porque a nossa família, ele é filho único e neto único, então não tem outras crianças para que a gente pudesse fazer esses comparativos. E na época, quando você recebe assim uma notícia, né, você tem que procurar uma ajuda profissional, isso me deixou um pouquinho desconfortável no sentido de o que está acontecendo? Eu nem fazia ideia, eu nem sabia o que era o autismo, eu nem sabia o que podia ser algum tipo de transtorno. E eu tinha uma amiga, psicopedagoga, que eu comecei a conversar com ela e ela falou, bom, ele ainda não está na idade que eu atendo. Depois eu fui entender que psicopedagogo atende só depois da alfabetização, enfim. A gente vai aprendendo muito no caminhar, né? Mas eu comecei a descobrir o porquê que a escola estava falando sobre isso. E não foi nada fácil, foi montar um quebra-cabeça. E esse sentimento gerou um pouco de angústia, né? Até porque essa pessoa que eu conversei falou, olha, fica na lista de espera da pediatra que fala sobre isso, né? Que lauda isso na sociedade. E isso deixou a gente um pouco mais angustiado ainda, porque ficamos na fila quase 3 meses, na fila de espera dessa consulta. Porém, enquanto isso, nós procuramos um auxílio de uma universidade que tem um trabalho de atendimento ao público no setor de psicologia, e ali eles foram nos preparando. Então, ali foi que a gente começou a entender o que poderia ser, como eles disseram, o antigo Aspinger, né? Que não é mais uma nomenclatura oficial utilizada. E aí a gente foi começando a entender essa dificuldade de socialização, esse brincar disfuncional, que era pegar o carrinho e ao invés de fazer, né, girar, ele ficava girando as rodinhas, ele era fissurado por rodas, a roda do carrinho de bebê, enfim. E a gente começou a observar esses primeiros sinais. Então, um brincar diferente, como a gente não tinha a referência de outras crianças, então não tinha socialização, então pra gente conviver com o adulto para ele era confortável, até hoje. Então a gente começou a entender que no parquinho ele se incomodava, ficava irritado e a gente não entendia o porquê, por conta de que a gente não fazia ideia do que são transtornos sensoriais, né? Qual que é o problema de ter muita luz no ambiente, ou muita informação, ou outras crianças fazendo barulho, ou agindo, né, de maneira não esperada por ele, né, imprevisível, para que ele pudesse compreender tudo aquilo. Então, hoje sim, a gente entende tudo isso e a gente já se antecipa, né? Porém, na época foi uma surpresa. E independente desses sinais, toda a literatura que a gente buscava era uma literatura muito densa, uma linguagem muito difícil, artigos científicos, e a gente não tinha essa possibilidade de troca como a gente tem hoje, não tinha canais com mais informações sobre o dia a dia,
né? Como o que a gente está tentando propor aqui para vocês, né? Essa troca, e era uma coisa muito fechada. Então, eu nem tinha tempo de, né? Vinham com livros enormes e eu nem tinha tempo de ler esses livros, porque eu estava entendendo o que é que eu preciso fazer, né? E a nossa postura sempre foi essa: onde é que eu preciso levar? O problema é fono? Não tá falando? Então vamos numa fono, né? Então, a gente sempre buscou por auxílio de acordo com a demanda, de acordo com o que a gente entendia necessário naquele momento. E hoje, com um pouco mais de conhecimento, a gente já entende quais são os processos, que uma clínica multidisciplinar, né, conforme a orientação da pediatra, né, a psicologia comportamental, a fonoaudiologia, a terapeuta ocupacional, hoje fisioterapia. Então, assim, esses vários profissionais envolvidos é o que fazem o sucesso no caminhar da criança, na evolução da criança. Então, lá no começo, o que foi mais difícil para mim foi entender para onde eu vou, o que é que eu faço e qual informação eu entendo como funcional para mim. Então, eu conto para vocês que não foi fácil todo esse apanhado de informações que foram aparecendo no processo. Não foi fácil identificar os primeiros sinais, como eu disse, identificaram para mim. E hoje eu me tornei uma pessoa um pouco mais observadora, não só para com meu filho, mas para com todas as crianças, e quebrar esse paradigma, né, do filho idealizado, buscar uma rede de apoio. Eu passei por um processo que a gente fala que é de luto, né, de assimilação do diagnóstico, e mesmo sem o diagnóstico, porque o diagnóstico demora para acontecer, porque são muitos transtornos, né, muita sobreposição de características que podem até atrapalhar, na verdade, o diagnóstico, né? Então, até ele acontecer, com a gente aconteceu 1 ano depois, né? A cada 6 meses a gente tem, até hoje, retornos na pediatra e eu até na neuro, enfim, vários médicos, e eu até brinco, eu falo, nossa, eu vou ter, agora que ele evoluiu na fono, eu vou ter alta da fono, agora que ele evoluiu na motricidade, não, e aí sempre aparece alguma coisa a mais, porque a gente está atento, né? E cada conquista é muito importante para a criança. Então, o que eu posso dizer para vocês é calma, persistência, tudo vai passar, tudo vai melhorar, e mesmo sem um laudo, o importante é que as terapias, as intervenções, elas se iniciem, porque quanto antes a criança tem um desenvolvimento melhor. Então eu convido a vocês para colocar aqui nos comentários algum assunto que vocês queiram saber mais, para que a gente possa trazer conteúdos para vocês. E um beijo e até o próximo vídeo.